Salve, salve cientistas, aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre mais uma matéria dos nonos anos, né? Que é a tabela periódica, né? Lembrando sempre, cientistas, a tabela periódica é uma das coisas mais legais de se estudar na ciência, né? Já que ela é uma coisa feita para ajudar o químico aí, todo estudante de química. Observações gerais sobre essa aula, pessoal. A tabela periódica ela foi uma forma de organizar os elementos. Na verdade, pessoal, foi uma forma de tentar deixar mais fácil compreender todos eles. E o como funciona, pessoal? É... A ideia dela é mostrar sobre cada tipo de elemento separado. Ela vai mostrar os 105 elementos que existem, né? E o interessante é que eles são agrupados de acordo com a quantidade de partículas que tem neles, né? Do mais simples e leve para o mais grande e complexo. Na verdade, pessoal, do mesmo jeito que as coisas são organizadas num cardápio, a tabela periódica que vocês estão vendo aí, ela é organizada também. Detalhe, cientistas, todos os elementos da natureza estão aí. O interessante, cientistas, é que essa tabela periódica ela é muito mal ensinada às vezes nas escolas. Eu mesmo já tive péssimos professores que falavam que a gente tinha que decorar isso. Dá uma olhadinha na tabela funcional. A gente tem o hidrogênio que forma o Sol, a gente tem o nitrogênio que é o gás, o flúor que vai na pasta de dente, o neônio na parte verde que é responsável pelos gases do dirigível, o níquel usado para fazer moedas. Na verdade, cientistas, o legal dessa tabela aqui que eu estou vendo agora, que vocês estão vendo agora, é que ela mostra o uso dos elementos químicos, né? O cobalto usado em ligas metálicas de ímã. Na verdade, cientistas, o objetivo aqui hoje é vocês verem o quanto a tabela é importante e o como ela pode ajudar a gente a entender os elementos. Como ela funciona? Basicamente, pessoal, ela vai trazer informações. E informações como o tipo de elemento, informações como a massa do elemento, informações tipo como a quantidade de cargas que existe no elemento, informação de tipo como essas cargas estão organizadas no elemento. Outro tipo de coisa, tabela periódica, ela só serve como consulta, pessoal. Nunca deve se decorar, é como se fosse um cardápio. Você não decora um cardápio de restaurante. Ele está lá para te informar o que tem nos pratos. Ele vai trazer informação sobre os elementos, assim como um cardápio, e para você entender mais ou menos a composição de cada um. Entendendo esse processo, a massa do elemento é dada pela somatória dos prótons e nêutrons. Um próton pesa 1 unidade de massa atômica e um nêutron pesa 1 unidade de massa atômica. Detalhe, os elétrons são super leves. O MA, unidade de massa atômica. Observe aqui o esquema, ó. Na tabela periódica a gente vai ter valores mais ou menos assim. O valor de cima vai ser o número de prótons, ou seja, o número atômico. Vai ter o símbolo. Do lado direito vai ter a organização dos elétrons, que seria a configuração eletrônica. Embaixo o nome e embaixo, cientistas, a massa total do elemento. Observem agora aqui na prática isso. No meu lado esquerdo eu tenho o elemento neônio. Em cima tem o número 10, significa que ele tem 10 prótons. Logo na sequência, cientistas, surge o número 2, logo abaixo aí. Esse 2 significa que na primeira camada o neônio vai ter 2 elétrons. Logo a seguir, o número 8. O número 8 embaixo do 2, cientistas, significa que além de 2 elétrons na primeira, vai ter mais 8 elétrons na segunda. Como o meu elemento só pesa 10 agora porque ele só tem 10 prótons, e ele tem que pesar 20, eu adiciono mais 10 cargas que não influenciam na carga do elemento. 10 com 10, 20. 10 prótons, 10 nêutrons. Outro exemplo, carbono. Se você observar o carbono, cientistas, ele vai ter 6 prótons no centro, girando ao redor, cientistas, na primeira camada, 2 elétrons. Observa bem isso aí, ó. Observa o círculo sendo destacado e aparecendo os 2 elétrons aí. Logo em sequência, mais 4 elétrons numa próxima camada. Detalhe, cientistas, tabela periódica é muito importante porque ela faz isso. Como o carbono pesa 12 e no momento ele só está pesando 6, o que nós fazemos? Mais 6 nêutrons aí para completar a massa dele. O sódio, pessoal, 11 prótons, se vocês observarem aí. Seguindo a sequência, cientistas, 2 elétrons na primeira camada. Tá vendo? 8
elétrons na segunda camada orbitando a primeira. E logo em sequência, cientistas, mais um elétron numa camada mais externa. Se você perceber bem, a tabela periódica indica até a quantidade de camadas do elemento. Como o meu elemento pesa 23 e até agora ele está pesando 11, eu adiciono mais 12 nêutrons aí para ele. É assim que funciona. Seguindo a sequência, cientistas, nós temos aí outro elemento, o alumínio. O alumínio também não funciona do mesmo jeito, a tabela periódica está aqui para ajudar a organizar e entender. 13 prótons, girando ao redor 2 elétrons, girando ao redor dos 2 elétrons, cientistas, eu vou ter 8 prótons. E cientistas, observa bem, os dados são todos organizados e separados. Girando ao redor dos 8 prótons, 3 elétrons. Como o meu elemento pesa 26, mas ele precisa, no momento ele está pesando 13, eu adiciono 13 cargas neutras aí, e aí ele vai ter a estrutura que está se pedindo. Outro elemento é o cálcio. O cálcio, cientistas, ele vai ter 20 prótons, certo? E girando ao redor, cientistas, ele vai ter 2 elétrons na primeira camada. Observa bem, na aula anterior eu tinha falado que a primeira camada só cabe 2 elétrons, isso aqui é a aplicação prática daquilo. 8 elétrons, girando ao redor dos 8 elétrons, mais 8 elétrons. Lembra, esse elemento é maior. E girando ao redor desses 8 elétrons da terceira camada, eu vou ter mais 2 elétrons. Como o meu elemento tem que pesar 40, mas nesse momento ele só está pesando 20 por causa que só tem prótons aí, a gente adiciona mais 20 prótons, perdão, 20 nêutrons. E aí, cientistas, com 20 prótons e 20 nêutrons, a massa é 40. Outro exemplo, ferro, 26 prótons. Lembrando sempre, pessoal, se vocês verem a organização do ferro, ó, dá para ver que ele é diferente. Na primeira camada eu vou ter 2 elétrons. Girando ao redor dessa primeira camada, cientistas, eu vou ter 8 elétrons. Agora a terceira camada, ela tem mais, ó. Girando ao redor da terceira camada, 14 elétrons. Elétron pra caramba. Na verdade, cientistas, a ideia inicial é que vocês vejam que a tabela periódica não serve para decorada. Tanto que quando ela cai em algum vestibular, eles dão os valores. O que é necessário você, como futuro cientista, é você entender que ela está aqui para ajudar. Ela está aqui para dizer como é cada tipo de elemento, para você olhar e entender. Seguindo a sequência, cientistas, na última camada, o ferro vai ter mais 2 elétrons aí. Né? Ele é um elemento bem maior que o último que a gente viu, né? Como o ferro pesa 55, mas até agora ele só está pesando 26, o que eu faço? Tenho que completar com nêutrons, né? Jogo 29 nêutrons. Total, 55. Observações práticas. Número de prótons, cientistas, ele é conhecido também como número atômico. E ele vai indicar o tipo de elemento, ou seja, a quantidade de prótons é o que vai dizer que elemento que é. A gente representa o número atômico pela letra Z, tá? Ou seja, Z é o número de prótons. Outra observação, cientistas, é uma regra. O número de nêutrons, ele não influencia no tipo de elemento, mas eles estão junto com os prótons e são representados pela letra A, mas o número de nêutrons influencia na massa. A massa do elemento, pessoal, ou seja, M, vai ser a somatória dos prótons e dos nêutrons, ou seja, M é igual a A mais E. Outra observação, os elétrons, eles giram ao redor do núcleo atômico, porque eles são muito leves, eles são cerca de 1848 vezes mais leves que um próton. Ou seja, eles não influenciam na massa. Por mais que você coloque elétron, vai dar muito pouca diferença. Mas os elétrons influenciam na carga elétrica do elemento. Espero que vocês tenham gostado aí, cientistas. É uma aula muito simplesinha, mas ela resume algo muito bom aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha. Qualquer dúvida, qualquer opinião, não deixe de deixar nos comentários aí. Obrigado, cientistas. Se cuidem.